Olá pessoal, eu sou Daniel Arena, sou presidente da Liga de Psiquiatria e Saúde Mental da UFSPA, e a UFSPA é a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao pessoal do Ebramed, pela oportunidade da gente poder apresentar para vocês e também pela ideia inovadora que eles tiveram desse modelo online de encontro das ligas. Então, o tema que ficou de responsabilidade da LIPSA é o exame do estado mental. Mas assim, por que aprender exame do estado mental? Se você não quer ser psiquiatra, talvez isso não seja importante. Não, na verdade é muito importante para qualquer área que tu deseja seguir da medicina. Então, o exame do estado mental ele é parte do exame clínico independente da morbidade. Então, a gente sempre vai ter que fazer o exame do estado mental. Mesmo se o paciente for um paciente da endócrina, um paciente da gastro, um paciente da pneumo, ou um paciente da psiquiatria. O exame do estado mental ele faz parte do exame clínico. Então, na semiologia, ele faz parte, igual ao exame físico, ele faz parte de todo o modelo semiológico de uma consulta clínica. Então, ele vai ser importante para identificar vários tipos de transtornos psiquiátricos, doenças neurológicas, metabólicas, uso de substâncias e por aí vai. Então, é um exame bem importante, a gente sempre tem que fazer ele. E é claro, a gente tem que sempre ver o paciente como um todo. Daí existe aquela dualidade de atenção voltada à doença e atenção voltada à pessoa, que foi introduzido por Balint, atenção voltada à pessoa. A gente sempre tem que lembrar disso. A gente não pode ver o paciente só como um doente, a gente não pode ver só como um tipo de doença. A gente tem que ver o paciente como um ser biopsicossocial, um ser que está ali buscando ajuda e ele vai apresentar não só a doença, mas como várias outras consequências, vários outros fatores que são importantes a gente avaliar. Então, é bem importante fazer esse exame de estado mental sempre, porque isso faz parte do exame clínico. Então, o que é o exame de estado mental? O exame de estado mental é uma pesquisa sistemática de sinais e sintomas de alterações do funcionamento mental. Então, é um exame subjetivo, que a gente sempre vai usar, como, por exemplo, um exame físico-cardiovascular. É sempre importante fazer exame físico-cardiovascular, Então, o exame de estado mental, ele também entra nesses tipos de exames que a gente sempre faz no exame clínico. E como a gente vai fazer o exame de estado mental? A gente vai fazer através da observação direta, então desde que o paciente entra no consultório até o momento que ele sai, a gente tem que observar, a gente tem que ver como é que é o comportamento dele, como são as atitudes dele, como que é o jeito de falar, como o jeito de comunicar. Tudo isso é importante para o exame de estado mental. E é claro também no exame físico a gente vai perceber algumas coisas que são próprias do exame de estado mental, não só próprias, também fazem parte do exame de estado mental, como do exame físico, que a gente tem que avaliar. A anamnese, é claro, é o mais importante, que é o momento que a gente vai estar comunicando com o paciente, vai estar pegando a história do paciente. E também é importante a gente pegar relatos de informantes, como por exemplo da família do paciente, é importante a gente pegar de alguém que está acompanhando o paciente. Todo tipo de informação é bem-vinda. Relatórios escritos em prontuários, outras anamneses feitas por colegas, tudo isso é sempre bem importante para a gente colher o máximo de informações possíveis e poder bolar uma hipótese diagnóstica, poder ter uma conduta adequada. Então aqui é uma frase do Charcot, em que ele diz que a gente simplesmente fica sentado como um fotógrafo, olhando, analisando o que nos é apresentado e escrevendo o que a gente está vendo. Então é muito importante a gente sempre lembrar disso. A gente tem que sempre registrar muito bem o que a gente vê. O paciente é uma fonte de informações, ele é a principal fonte de informações. Então, tudo que acontece, tudo que nos é dito, tudo que a gente observa, tudo que a gente sente é importante ser registrado, que vai favorecer um melhor atendimento desse paciente. Então, a anamnese. A anamnese, como vocês sabem, ela é responsável por 70% dos diagnósticos. Então, é a ferramenta mais importante que a gente pode usar para ajudar o paciente que vem nos procurar. Então, dentro da anamnese, um dos fatores que é de essencial importância é a relação médico-paciente. E relação médico-paciente é um mundo à parte. Tem muitos estudos em relação à relação médico-paciente, que eu gosto até de chamar de relação cuidador-paciente, ou melhor, uma relação pessoa-pessoa, que engloba vários fatores, desde a apresentação do paciente, as perspectivas que o paciente tem em relação à consulta, as perspectivas que o cuidador tem em relação à consulta, o conforto do paciente,
a empatia que a gente sente pelo paciente que a gente está atendendo. Insight é a aliança entre o cuidador e o doente, as experiências de cada um, fatores de liderança, a confiança que se estabelece, tudo isso é muito importante até para adesão de tratamento, até para a gente poder colher informações mais precisas, tudo isso é fundamental que a gente tenha essa relação médico-paciente. Então, a primeira coisa, né, quando o paciente entra, a gente tem que se apresentar, a gente tem que dizer que a gente está ali, o que a gente está ali? A gente está ali para ajudar, né? A gente está ali para atender o paciente da melhor forma possível. Então, depois a gente vem a história, né, que é a anamnese. A história é fundamental. A história é fundamental para a maioria dos diagnósticos e para também estabelecer essa relação médico-paciente. Então, a gente normalmente usa o método de WID, que é aquele método clássico que a gente conhece, né, identificação, queixa principal, história da mensal, história médica pregressa, história familiar, história psicossocial, revisão de sistemas, depois, né, o exame físico, os sinais vitais. Então, tudo isso é importante. O exame de estado mental entra no meio de estudo, assim como o exame físico. E é sempre importante selecionar questões adequadas, né? Começar com questões abertas, depois fazer questões fechadas, visando buscar melhores informações possíveis da fonte, que é o paciente. E é sempre importante reconhecer áreas de maior ou menor intensidade emocional, principalmente em pacientes psiquiátricos. Então, a gente tem que ter cuidado do jeito que a gente se comunica, né? Então, isso é fundamental que a gente sempre observe esses pontos quando a gente vai fazer uma anamnese com o paciente. Então, aqui, né, voltando para o nosso tema, que é o exame do estado mental, que tem tudo a ver com a anamnese, tem tudo a ver com todo o método da semiologia, tanto é que está incluído nele, né? Então, a gente tem um mnemônico que é importante para a gente lembrar de todos os itens que têm que ser avaliados. E o mnemônico é o Akazomia Apejucol. Então, a gente vai bater bastante nessa tecla do mnemônico, que é para facilitar o entendimento e facilitar também a gente lembrar de todos os pontos que a gente tem que analisar, tem que investigar durante a consulta. Então, são eles aqui: apresentação, consciência, atenção, senso-percepção, orientação, memória, inteligência, afetividade e humor, pensamento, juízo crítico, conduta e linguagem. A apresentação não são todos os autores que colocam como fazendo parte do exame de estado mental, mas ele é fundamental para a gente poder analisar os outros itens. Então, eu gosto de colocar a apresentação também entre o mnemônico do Akazomia Apejucol. E eu vou colocar o mnemônico em vários slides, assim, e sempre deixando em vermelhinho qual que a gente estiver falando no momento, porque é para ajudar a gente não se perder, né? Seguir essa linha. Então, Akazomia Apejucol. Eles são importantes tanto para identificar síndromes cerebrais orgânicas, síndromes psicóticas, transtornos do humor, outros tipos de transtornos mentais, outros tipos de doença. Então, é uma coisa que é importante em todo tipo de exame clínico, não só no exame clínico do paciente psiquiátrico ou do paciente neurológico. Então, assim, por exemplo, delírio e demência, que são síndromes cerebrais orgânicas, né? A parte do Casomi, ela é mais voltada para essas síndromes cerebrais orgânicas. No caso do delírio, a consciência, a atenção, a senso-percepção e orientação vão ser os que estão mais alterados. No caso da demência, a gente vai ver uma maior alteração na memória e na inteligência. E no Apejucol, a gente vê as maiores alterações em síndromes psicóticas e transtornos do humor, por exemplo. Então, ali embaixo, no canto inferior direito, né, como eu disse para vocês, eu coloquei o Akazomia Apejucol. Então, a gente vai pintando de vermelhinho o ponto que a gente vai falando no momento. Então, vamos lá. Então, apresentação, né? Então, imagina que a gente está ali no consultório e chega uma figura dessas daqui, o chapeleiro maluco chega no nosso consultório para ser atendido, né? Então, a gente já vai, na apresentação, a gente já vê que tem alguma coisa errada. Pode estar errada? Sim, pode estar errado, como também não pode estar. Então, a gente sempre tem que analisar o ambiente, a gente tem que analisar os fatores culturais, tudo isso é muito importante. A gente não pode sair julgando, né, os pacientes. A gente tem sempre que adequar ao momento, adequar a situação que está ocorrendo essa consulta.
Então, na apresentação, é importante tanto a descrição do local, do motivo da consulta e as impressões que a gente tem de tudo que acontece nessa consulta. Então, se o local é um local confortável, se é um local adequado para se fazer essa consulta, tudo isso é importante, né? Então, na apresentação, a gente vai avaliar a aparência, como no caso aqui do chapeleiro maluco que a gente colocou de, de caricatura aqui. Então a gente vai analisar modo de andar, postura, roupas, se essa pessoa está usando adornos, maquiagens, como que está a higiene da pessoa, a atitude dele, se ela tem uma atitude sedutora, uma atitude grandiosa, né, que pode tudo, nada pode detê-la, se é hostil, se é amigável, pode ter vários tipos de atitudes, depois a gente vai falar um pouquinho melhor disso. Tem que ver o humor e o afeto desse paciente, o que está predominando no momento, né? Sinais físicos, a idade que ele aparenta, por exemplo, às vezes um paciente com depressão, ele pode aparentar uma idade maior do que a qual ele tem. Então é importante a gente ver qual que é a idade que ele aparenta. Expressões corporais, o contato visual que se estabelece com o paciente é sempre importante, né? Aquele olhar inquisitório, aquele olhar que a gente tem que tirar informação, né? Então é sempre importante a gente avaliar esses pontos da aparência e, claro, sempre se adequando ao contexto. Por exemplo, às vezes um paciente pode chegar vestido de smoking ou uma mulher vestido de gala e a gente pode ver, é uma coisa estranha, né? Para ir numa consulta vestido desse jeito, talvez tenha alguma coisa errada. Às vezes realmente tem e às vezes não. Às vezes a pessoa simplesmente ia numa festa depois da consulta e já veio arrumada porque tinha que sair da consulta e já ir para uma festa. Então é importante a gente avaliar todo o fator, né? Analisar a pessoa como um todo. Sempre muito importante. Então, ainda na apresentação, a gente vai avaliar a atividade psicomotora e o comportamento da pessoa também, né? Então, como eu disse, até no exame físico, a gente vai tirar coisas importantes para o exame do estado mental. Então, essa atividade psicomotora pode estar normal, a pessoa pode se apresentar em uma agitação psicomotora, ou ela pode também se apresentar com um retardo psicomotor, né? Movimentos identificados, ou pode estar agitada, mexendo a perna, não conseguindo manter a atenção, fazendo movimentos com movimentos corporais, pessoa agitada, né? Ela pode apresentar maneirismos, que são movimentos estereotipados, pode ter negativismo, né? Que é quando ela se nega a fazer alguma coisa que a gente pede. Ecopraxia, ela pode estar imitando movimentos que a gente faz. E flexibilidade séria é como nessa foto que a gente vê aqui nos slides. A pessoa se mantém numa posição e ela não sai dessa posição. A gente pode tentar, por exemplo, ele abaixar a perna dela, ela não vai deixar a gente abaixar. Isso é flexibilidade séria. Agora em atitudes e na comunicação frente ao examinador. Então, como eu tinha dito também anteriormente, a atitude também tem que ser avaliada. E ela é muito importante porque pode traçar alguns transtornos, pode ser um sinal importante para alguns transtornos psiquiátricos, por exemplo, ou para outras situações também. Então, a pessoa pode se apresentar com diversos tipos de atitudes, né? Ela pode ser gentil, pode ser hostil, pode estar bem desconfiada, pode ser bem colaborativo, pode não ser nem um pouco colaborativo, pode ser sedutora, né? Porque elogia nossas condutas, sempre querendo agradar, pode ter uma atitude assim sedutora, pode ter uma atitude bizarra, tendo comportamentos estranhos, pode ter uma atitude ambivalente que muda, né? De uma hora para outra muda o comportamento dessa pessoa. E aqui, para ilustrar, eu coloquei essa cena de um filme que eu gosto muito, né? Que é O Sétimo Selo, do Bergman, em que o cavaleiro ele faz uma aposta com a morte, né? Que ele quer viver mais se ele ganhar dela no jogo de xadrez. E daí é importante, assim, por que eu coloquei essa cena para ilustrar? Tem um determinado momento do filme ele tenta enganar a morte, né? Então ele tem atitudes que a morte tem sempre estar ali vendo, sempre analisando, para ver se realmente essa aposta vale a pena. E é claro que no fim a morte ganha a aposta, mas é um filme bem interessante e vale a pena vocês verem. Tá? E também outra coisa que é importante a gente avaliar na apresentação são sentimentos despertados no examinador. Então, às vezes para alguma atitude, às vezes só da pessoa entrar, a gente tem algum sentimento em relação àquele paciente.
E esses sentimentos são bons, é bom que a gente registre eles, pois eles também são importantes, até pelos fenômenos que a gente vê na psicologia médica, né, de transferência e contra-transferência. Então, tudo isso tem que ser analisado e registrado. E, como eu tinha dito antes, sempre é importante levar em conta o contexto sociocultural do paciente, porque a gente não pode julgar por uma coisa cultural. Isso é imoral, né? A gente tem que sempre adequar ao ambiente, adequar à situação. Isso, então, é sempre muito importante. Então, começando agora, né, as nossas funções mentais, então vamos começar com consciência. Então, ali o C de consciência, do akazomi, né, o C, está pintadinho de vermelho, então vamos começar com consciência. Então, a consciência é o estado de lucidez ou alerta que a pessoa apresenta durante a consulta ou durante um momento que a gente está analisando. E a capacidade de responder a estímulos externos. Então, a gente pode usar vários tipos de instrumentos para analisar isso, né? O mais comum é a escala de Glasgow, que ela tem 3 pontos importantes que a gente analisa, que é a abertura ocular, a resposta motora e a resposta verbal. E com base nessas respostas, a gente pode dar uma pontuação para a pessoa e depois classificar em um estado de consciência. Então, o mínimo que se pode obter na escala de Glasgow, no caso, é 3, e o máximo que a gente obtém na escala é o valor de 15. Então, é um instrumento que a gente pode usar para avaliar a consciência, né? Que é essa capacidade do indivíduo responder a estímulos externos. Então, aqui estão os estados de consciência. A gente tem, ele pode estar hiperalerta, né? Pode estar prestando atenção em tudo, agitado, então ele está com uma resposta a estímulos externos aumentada, então ele está hiperalerta. E pode estar consciente e lúcido, que é o que normalmente a gente está, né? Como provavelmente vocês estão agora, e eu estou aqui apresentando para vocês. Então, aqui que a gente vê bastante, né? O pessoal colocar o exame de estado mental parece que se resume só no LOC, né? Lúcido, orientado e coerente. Não é só isso. Então, tipo, o lúcido é uma das categorias, é uma das funções mentais, no caso da consciência. E depois tem o orientado e o coerente, daqui também a gente vai ver que tem muitos outros, né? A casomia e a Pejukov, são vários outros itens que a gente tem que analisar. Então não basta só colocar o LOC lá. Obnulação e sonolência. Eu espero que vocês não estejam em obnulação ou sonolência, né? Talvez se estiver muito chato que eu estiver falando aqui, alguém pode estar até em sonolência. Que é quando a pessoa está com essa resposta aos estímulos externos um pouco diminuída. Mas não é uma coisa muito exacerbada. Então, com qualquer um estímulo não muito intenso, a gente consegue retomar essa pessoa para um estado mais consciente. Então, ela está sonolenta, né? E obnulada, que é um estado mais de depressão da consciência, mais leve. Só pode estar confuso, pode estar em estupor. Estupor já é um estado que é um pouquinho mais difícil de acordar a pessoa. Tem que ser estímulos mais severos para poder acordar essa pessoa. E o coma, que é a ausência de resposta aos estímulos externos, né? Então, aqui nessa figura que a gente tem de uma paciente, que aparentemente parece estar em coma, né? A gente não tem como dizer, se a gente for aplicar o Glasgow nela, por exemplo, a gente não tem como dizer como que está a resposta verbal, a resposta ocular, mas a gente pode perceber aqui que ela está fazendo um movimento de extensão, né? Então, se a gente supor que ela está sem resposta ocular e sem resposta verbal, a gente poderia dar um Glasgow de 4 para ela, porque ela ganha 2 pontos pela extensão. E agora, um desafio que a gente coloca aqui para vocês, né? Como que será que seria um estado de consciência de um zumbi, né? Que é um morto-vivo? Como será que está a consciência dele? Só para descontrair um pouquinho, né? Eu acho um pouco assustador esse zumbi palhaço, mas enfim, vamos passar. Tá. Então, atenção. Então, akazomi, A de atenção. Então, a atenção é a capacidade para manter o foco em uma atividade. Então, ela é um esforço voluntário. Um esforço voluntário que a gente tem para manter a atenção ou para direcionar a atenção. Então, na avaliação, a gente vai avaliar esses 2 quesitos, né? Direcionar a atenção e manter a atenção, são diferentes. Direcionar a atenção, a gente chama de vigilância. Então, a pessoa pode estar hipovigil. A pessoa hipovigil, ela tem dificuldade para direcionar a atenção a um estímulo.
A pessoa hipervigil, ela está direcionando a atenção a vários estímulos. A tenacidade já não. A tenacidade é de manter a atenção. Então ela pode estar hipotenaz, ela pode até estar hipervigilante, por exemplo, direcionando a atenção para vários estímulos que acontecem à volta dela, mas ela não consegue manter a atenção em nenhum deles, então ela estaria hipervigil e hipotenaz. E ela pode estar também hipertenaz, que ela mantém muito bem a atenção em alguma coisa. E a concentração ela é um pouquinho diferente da tenacidade, porque na concentração é manter a atenção em atividade mental. Então, por exemplo, a gente está fazendo um cálculo, a gente está concentrado. Então, a gente chama de concentração esforço voluntário para manter a atenção numa atividade mental. E quais são as alterações da atenção? As alterações da atenção pode ser a desatenção e a distração. A desatenção é quando a gente tem uma dificuldade para direcionar o foco. Então, na desatenção, a gente vai ter uma alteração ali na vigilância, né? E na distração, na tenacidade, porque a gente não consegue manter o foco. Então, eu gosto bastante dessa figura aqui, porque, tipo, mostra uma pessoa, né, que quando a gente ouvia, quando era menor, a mãe falava, né, parece que ele tá meio distraído, assim, a mãe falava, parece que você esqueceu a cabeça, né? No caso aqui, ele não esqueceu a cabeça, mas ele não pôs no lugar. Então, ele está distraído, ele não consegue manter o foco, e desatento, né? Ele vai pisar ali no cocô ali do cachorro, então ele não conseguiu direcionar o foco naquele estímulo. Tá? Agora passando para o S de senso-percepção. Então, A caso S, né? O S do zoônio. Então, a senso-percepção é a capacidade de perceber e interpretar estímulos que se apresentam aos órgãos dos sentidos. Então, a senso-percepção é ligada aos sentidos, né? Que são olfato, paladar, tato, visão e audição. Então, a pessoa pode apresentar hiper ou hipoestesias, que a hiperestesias, no caso, é um desses sentidos está mais elevado, né, está mais sensível, e hipo é quando um desses sentidos está reduzido. E hipo e hiperpercepção já é um estado geral. Então, hiperpercepção, então, todos os sentidos estão mais ligados, né? E daí, aqui a gente pode ter as alterações. Então, é bem importante a gente diferenciar ilusões de alucinações. Ilusões é quando a gente tem um estímulo, mas a gente tem uma má interpretação do estímulo. Então, a gente recebeu esse estímulo, mas a gente interpretou ele de alguma forma errada, e a gente teve uma resposta, a gente pode gerar uma resposta errada porque a gente está interpretando de forma errada o estímulo que existe. Na alucinação já não. Na alucinação não existe o estímulo, mas a gente tem uma percepção sensorial de que existe aquele estímulo, que na verdade não existe. Então, nas alucinações, é importante destacar os vários tipos que ela pode apresentar, como alucinações visuais, por exemplo, né? Isso é bem comum quando a gente está com muito sono, ou quando a gente está acabando de acordar, a gente vê algum vulto, alguma coisa do tipo. São alucinações visuais. Alucinações auditivas, essas, por exemplo, são as mais comuns em um paciente com esquizofrenia. Elas podem se apresentar de vários tipos diferentes, essas alterações auditivas. Podem ser vozes de comando, que a gente chama de alucinações schneiderianas, né? Que são aquelas vozes de comando. Você pode estar ouvindo o seu próprio pensamento, então são alucinações auditivas. Pode ter alucinações táteis, vestibulares, ligadas ao equilíbrio, olfativas, sentir um cheiro ali que não existe. De presença, eu posso estar pensando que tem alguém aqui atrás me observando e eu estou sentindo a presença dela, quando na verdade não tem, mas se eu estou sentindo que tem essa pessoa observando, é uma alucinação de presença, né? Agora eu vi que pelo menos se alucinações visuais não tem ninguém aqui atrás de mim. Espero que não. Enfim. Alterações somáticas, por exemplo, eu posso estar imaginando que tem algum órgão apodrecendo. Isso é uma alucinação somática. Sinestésicas é quando, por exemplo, você está ouvindo uma cor ou sentindo o cheiro de algum som. Isso são alterações, isso são alucinações sinestésicas. De desrealização, alucinações em relação ao ambiente. Por exemplo, uma pessoa que se vê em um filme, ela não se vê no ambiente que ela está. Despersonalização, uma pessoa uma alucinação sobre ela mesma.
ela pode não se reconhecer como ela mesma e ter uma alucinação de que ela está em um outro lugar, um outro espaço, um outro corpo. Alucinações negativas é como, por exemplo, eu estou vendo aqui a câmera, mas na verdade eu posso não estar observando essa câmera. Então é uma coisa que existe, mas eu tenho uma alucinação de que essa coisa não existe. E pseudo-alucinações é quando você tem consciência de que aquilo não é uma alucinação de verdade, mas você tem essa alucinação, mas você sabe que não é real. Tá? Então aqui esse eixo de Lapensé quando você escuta seus próprios pensamentos. Né? Aqui eu coloquei fantasmas, por exemplo, que é um tipo de alucinação visual que tu pode ter. Esse link aqui do YouTube é de um vídeo que fizeram com relatos de pacientes com esquizofrenia que tentaram simular como seriam essas alucinações auditivas. É bem interessante, quem quiser dar uma olhada, tá aí o link depois, se vocês tiverem um acesso a esses slides, vocês podem entrar nesse link e dar uma olhada, é bem interessante. Aqui, por exemplo, é um tipo de ilusão, né? Existe um estímulo, esse estímulo na verdade não está mexendo, mas a gente tem uma ilusão de que está. Então, a ilusão ela não precisa ser necessariamente uma alteração do estado mental, ela pode ser uma alteração ocular, por exemplo. Agora, para orientação, né? A CASO, o O de orientação. A orientação ela pode ser alopsíquica ou autopsíquica. A alopsíquica se refere à orientação espacial e temporal, ou na situação em que a pessoa se encontra no momento. E a autopsíquica é a orientação que a pessoa tem sobre a própria pessoa, né, sobre ela mesma. E daí as pessoas podem apresentar desorientações, que ela pode ser influenciada por alterações na atenção e na consciência, ou ser só apenas uma alteração de orientação. Normalmente o que mais se altera, né, primeiro se altera, por exemplo, num estado demencial, o que primeiro se altera é a orientação temporal, depois a espacial e por último e mais raramente uma alteração de orientação autopsíquica. É menos comum. Memória. Né? Memória que tem uma alteração bem importante de um estado demencial, por exemplo, é a capacidade de registrar, fixar ou reter, evocar e reconhecer objetos, pessoas e experiências passadas ou estímulos sensoriais. E ela está muito associada a emoções, principalmente na memória remota. Né? Então, na classificação, as memórias a gente tem a sensorial, que quando a gente recebe um estímulo, então é uma memória muito rápida, cerca de menos de um segundo. Depois a gente tem a memória imediata, que essa dura alguns segundos, como por exemplo, a gente lembrou de um telefone, decorou um telefone ali para a gente ligar, a gente liga e já esqueceu do número de telefone. Então esse é um tipo de memória imediata. Memória recente, por exemplo, quando a gente vai estudar para uma prova de bioquímica, né? A gente estuda a prova de bioquímica, às vezes depois a gente faz a prova e depois de alguns dias a gente já esqueceu de boa parte da matéria, né? Ou às vezes esquece, às vezes não, né? O bom é que não esqueça, mas às vezes acontece que a gente esquece. Então isso é um tipo de memória recente. Memória remota já não, são memórias de tempo de duração de meses a anos, né? E essas são mais relacionadas à emoção. Então uma coisa que mexeu no emocional da gente, é mais provável que a gente lembre e tenha essa memória remota. Então momentos importantes, como casamento, quando passou no vestibular, esse tipo de memória é classificada como memória de tipo remota. Então, quais são as alterações que a gente pode ter na memória? Né? A gente pode ter alterações quantitativas e qualitativas. As quantitativas, exemplos delas, a hipermnésia, por exemplo, que é uma memória super evoluída, né? Uma memória muito grande, que pode ser só para algumas coisas, a gente classifica como uma memória seletiva, como por exemplo para a música. Aquelas pessoas que só ouvem a música e já conseguem tocar essa música, já tem essa hipermnésia em relação à música. A amnésia é quando a gente, já é o contrário, né? Quando a gente não tem essa memória, a gente perde essa memória. Então a amnésia ela pode ser anterógrada, retrógrada ou lacunar. A anterógrada, como não sei se vocês já assistiram aquele filme Como se Fosse a Primeira Vez, né? Que é bem caricato assim, mas é mais ou menos aquilo, você não lembra do que aconteceu depois de um fato
que causou essa alteração na memória. Então, por exemplo, num acidente, tu teve um acidente, tu não lembra o que acontece depois desse acidente, mas tu lembra o que aconteceu antes. Então, isso é uma amnésia anterógrada. No caso da retrógrada, já é o contrário, você não lembra de fatos passados. Então, do que aconteceu antes, você não lembra. E lacunar é quando às vezes tem uma lacunas, né? Lacunas na memória em que você não lembra o que aconteceu nesses períodos de tempo. Como, por exemplo, num transtorno dissociativo pode acontecer uma amnésia lacunar. E as alterações qualitativas. Confabulações. Confabulação, por exemplo, num episódio de amnésia lacunar, a pessoa pode ter, por exemplo, uma pessoa demenciada, tem uma amnésia lacunar, ela não lembra o que aconteceu em um determinado momento do tempo, e ela pode criar informações que não são reais para preencher essa memória que está faltando, né? Essa lacuna que está faltando. Então, quando isso acontece, a gente chama de confabulação, que são memórias que, na verdade, não são verdadeiras, que ela coloca em lacunas onde está faltando memória. Falsos reconhecimentos é quando a gente acha que já conhece alguma coisa, mas, na verdade, não. Como, por exemplo, aquele fenômeno do déjà vu, né? Que a gente pensa que já viu aquilo, mas, na verdade, não. Então, isso é um falso reconhecimento. E a agnosias é quando a gente não consegue identificar de algumas coisas. Por exemplo, existe a agnosia de faces, pessoas que não conseguem lembrar de faces, especificamente faces. Isso se chama agnosia. Então aqui tem uma tirinha, né? Diz: doutor, eu estou sofrendo de amnésia. Daí o doutor pergunta: desde quando? Desde quando o quê, doutor? Haha, muito engraçado, mas enfim, é só para ilustrar um pouquinho. Então, memória já foi, vamos agora para a inteligência. Inteligência é a habilidade de compreender, assimilar e integrar conhecimentos. Ela é importante para a gente se adaptar às situações e para resolver problemas. E ela está muito relacionada com o pensamento lógico e com o pensamento abstrato. Então, existem vários tipos de inteligência. Então, a gente não pode só porque, às vezes, uma pessoa, para algum tipo de inteligência, por exemplo, cálculo, não apresenta muita habilidade, a gente já não pode julgar essa pessoa como um déficit de inteligência. Existem tipos de inteligência, a gente tem que avaliar todos os tipos, vários tipos de inteligência para poder tentar estimar essa inteligência da pessoa para fazer o exame de estado mental. E também está muito relacionada com idade, com o desenvolvimento, né, da pessoa, as fases de desenvolvimento, e escolaridade. Então, a inteligência depende desses fatores. Então, a gente, como voltando lá, sempre também associar com fatores socioculturais, fatores ambientais. A gente não pode só julgar como um padrão, a gente tem que avaliar a pessoa como um todo, avaliar o ambiente que essa pessoa está inserida. Então, por exemplo, alguns tipos de inteligência que usam para fazer, inclusive, medidas de inteligência, né? São conhecimentos gerais, vocabulário, cálculo. Então, existem vários tipos de inteligência. Ela pode ser inferida ou aferida. Tá? Qual que é a diferença disso? A diferença é que, para ser aferida, quem faz isso são os psicólogos, pois eles são capacitados para fazer a aferição da inteligência através de testes que têm um resultado de QI. Então, esses testes eles fazem e daí sai o resultado, eles podem colocar o resultado de QI. Daí é uma inteligência aferida. No caso dos médicos, eles podem fazer uma inteligência inferida, né? Se não tiver o psicólogo ali para aferir, a gente faz uma inteligência inferida. Pode estimular como na média, acima da média, abaixo da média. E algumas alterações, algumas doenças que podem apresentar alterações de inteligência, demência, deficiência mental, incapacidade de abstração, são alterações na inteligência. Né? Então aí a gente acaba com o casomi, né? Agora a gente vai começar com a Pejukol. Então o A é afeto e humor. Né? O afeto e o humor eles são a experiência imediata e subjetiva das emoções sentidas pelo paciente em relação ao que o cerca. Então qual que é a diferença de afeto e humor? O afeto ele é mais como se fosse uma foto, né? É a experiência imediata que se observa. Então o paciente chegou todo sorridente, a gente pode colocar que ele está com um afeto elevado. Né? Agora o paciente já pode entrar mais triste, também é uma alteração de afeto. Agora se a gente for analisar todo um histórico, né, como se fosse, por exemplo, um filme agora, analisando um período mais longo, a gente pode chamar de humor.
Humor, então, é a tonalidade constante e predominante dessas alterações que a gente observa. Então, a gente pode ter um paciente eutímico, seria com humor normal, né, no que se considera normal. O paciente pode estar ansioso, pode estar irritável, pode estar triste, deprimido, né? Tristeza, no caso, é mais uma coisa de afeto, agora distímico já é uma coisa de humor, que já leva mais tempo, é um período maior. Pode se apresentar apático, inibido, hipertímico, maníaco, hipomaníaco, né? Transtorno de humor bipolar, o paciente pode se apresentar maníaco, ou no transtorno de tipo 2, já hipomaníaco, que é uma mania um pouquinho mais leve. Pode estar eufórico, pode ter uma labilidade afetiva. A habilidade afetiva é quando assim, ele muda muito rápido, né? Ali ele tá feliz, depois ele já ficou triste na mesma consulta, uma labilidade afetiva, uma alteração no afeto. Embotamento afetivo, anedonia, quando ele não consegue sentir prazer nas coisas, que, por exemplo, antes ele gostava de uma coisa, isso é muito comum na depressão. O paciente ainda gostava de uma coisa, mas agora ele não consegue mais sentir prazer nas coisas que ele sentia prazer antes, anedonia. Incontinência emocional. Esse paciente pode chegar em um estado maníaco, pode dizer que ele está tão feliz que ele pode até cantar e sai cantando. Incontinência emocional. Não consegue conter a emoção. Então, às vezes, em situações inadequadas, ele pode expressar uma emoção, porque ele não consegue conter essa emoção. Incongruência emocional. Às vezes, numa situação em que é normal, se esperado que a pessoa esteja triste, ela se apresenta feliz. Isso é uma incongruência emocional. Ou o contrário também. E labelle indiferença é quando a pessoa está totalmente indiferente, mas uma indiferença bem severa, assim. Por exemplo, o paciente precisa indicado amputação de um membro, por exemplo, um paciente, e para ele está indiferente. Não. Então, sente triste? Não. Está totalmente diferente. Então, aqui para ilustrar um pouquinho, né, uma labilidade afetiva. Feliz e triste muito rápido. Tá, agora vamos para pensamento, né? A, P, Jucol. Então, P de pensamento. Pensamento envolve a experiência imediata e subjetiva das emoções sentidas pelo paciente em relação ao que o cerca. Então, tem várias habilidades que estão inseridas no pensamento. A habilidade de analisar, abstrair, julgar, concluir alguma coisa, sintetizar ou criar. Então, isso está relacionado ao pensamento. E o pensamento, a gente vai ter 3 grandes pilares que a gente vai dividir o pensamento e vai analisar esses 3 pilares do pensamento. Primeiro é a produção. Então, como que está a produção do pensamento? Pode ser uma produção lógica, em que tem uma associação entre as coisas que são pensadas. Pode ser ilógica, em que não existe essa associação. Ou pode ser mágica, coisas tipo misticismos. Eu posso chegar aqui e imaginar que, vamos voltar ali para os zumbis, que estão cheio de zumbis aqui querendo me devorar. Pensamento mágico. A gente tem que avaliar o curso do pensamento. Se esse pensamento é lento, é um pensamento devagar, esse pensamento é acelerado. Se é tão acelerado que tem até fuga de ideias, como por exemplo, um paciente maníaco pode apresentar fuga de ideias. Então agora estou aqui falando de você sobre curso do pensamento. O pensamento pode ser acelerado, e daí eu posso do nada mudar para zumbis, né? Porque existem várias formas de se matar zumbis, né? Quais que vocês acham que é a melhor? Ou seja, fuga de ideias. Você fugiu totalmente do foco e foi para um assunto nada a ver. Tangencialidade, quando você não consegue aprofundar o assunto que você está a gente está querendo aprofundar um assunto, mas o paciente não aprofunda, se prende a outros detalhes, não consegue aprofundar aquele pensamento. Circunstancialidade é quando ele já se prende demais a detalhes, ele fica falando sobre aqueles detalhes, não chega ao ponto que a gente quer. Um bloqueio de pensamento, então não se pensa mais nada ali. Então, por exemplo, tu chega numa prova daquele famoso branco, né? Tu não pensa mais nada. Então tem bloqueio do pensamento. Perseveração é quando a pessoa fica focada em um ponto só e fica repetindo aquele ponto. Isso é perseveração, perseverando em um ponto do pensamento. Pode ter uma pobreza de pensamento também. E agora sobre conteúdo, né, que é o outro pilar, é o conteúdo do pensamento. E no conteúdo a gente vai colocar os delírios. No delírio, para a gente considerar o delírio, a pessoa tem que realmente acreditar naquilo. Então, para uma pessoa que realmente acredita num pensamento, que não
não condiz ali com a lógica, né, faz um pensamento mágico, por exemplo, chama de delírio. E tem vários tipos de delírios. O mais famoso deles, né, o mais importante, são delírios paranoides. A pessoa pensa que está sendo perseguida, pensa que está sendo observada. É um tipo de delírio paranoide. Então, é uma alteração do pensamento, em que a pessoa acredita friamente naquilo, e que, na verdade, não está acontecendo. Ela não está sendo observada, mas ela acredita que está sendo observada. Então, tem esse delírio. Delírios de grandeza também é comum em um paciente maníaco, por exemplo, ou um paciente com um transtorno de personalidade, do cluster B, principalmente, que nada pode detê-lo, nada pode impedi-lo. Ele é o máximo, né? Um delírio de grandeza. Delírios de ruína é quando tudo de ruim vai acontecer comigo. Então, ele tem esse delírio de que sempre tudo que vai acontecer com ele vai ser coisa ruim. Tudo de ruim vai acontecer para ele. Erotomania é quando, por exemplo, a pessoa pode ter um delírio de que ela está tendo um relacionamento com alguém quando na verdade não está. Ela realmente acredita nisso. Tem filmes muito interessantes sobre isso também, mas eu não vou dizer qual, porque senão já é um spoiler para o próprio filme. Depois, se alguém tiver interesse, pode mandar um e-mail que eu posso indicar esses filmes para vocês. É um delírio de infidelidade, né? Um ciúmes doentio, acredita que as pessoas não são fiéis a ela. Delírios bizarros, delírios nihilistas, que pensa que, por exemplo, a própria pessoa pode pensar que está morta, ou pensar que as pessoas à volta dela estão mortas, ou nem existem. Delírio de Capgras, que também é bem interessante, que é um que a pessoa acredita que os familiares foram substituídos por impostores. Também lembra um outro filme, que é o Show de Truman, que na verdade ele não tem esse delírio, na verdade realmente estava acontecendo, mas é bem interessante. Delírio de Cotard é quando a pessoa pensa que as pessoas são, na verdade, bonecos. Também é bem estranho, assim, mas é um tipo de delírio. Outras alterações de conteúdo do pensamento são ideias supervalorizadas, crenças absurdas, ideias de referência. Por exemplo, pode ter delírios de referência, tu está pensando que tudo que está passando no telejornal ali é referente a você. Tudo que está na TV é referente a você. Tudo que as pessoas estão conversando ali é referente a você. Pode ter também obsessões, como no transtorno obsessivo compulsivo, existem obsessões que só são aliviadas com as compulsões, né? Então, obsessões de limpeza, obsessões de contaminação, né? Que daí a pessoa tem que lavar várias vezes o próprio corpo, tomar vários banhos, são compulsões para aliviar esse tipo de obsessão. Isso é um exemplo. Então, agora vamos para juízo crítico, né? Acho que todo mundo tem aquele amigo Joselito, né? Que não tem um juízo crítico, que não mede as coisas antes de fazer ou antes de falar, né? Pessoas normalmente inconvenientes, que gastam mais do que pode, não medem consequências, não se dão conta de gravidade da doença, por exemplo, não reconhecem limitações, são alterações no juízo crítico, como, por exemplo, o Joselito. Então, o juízo crítico é a capacidade do paciente se autoavaliar e de ter uma visão realista de si mesmo, né? Então, quando você não tem juízo crítico, você não consegue ter essa autoavaliação, não consegue ter esse insight emocional, não consegue se autoavaliar adequadamente. E isso afeta decisões, afeta as prioridades de vida e pode causar vários riscos, né? E também ter julgamentos inadequados. Então, isso seria o juízo crítico. Então, a casomia APJU, o JU é juízo crítico. Agora vamos para o C do COL, que é conduta. Quem assistiu Game of Thrones ou leu as crônicas do Gelo e Fogo do George Martin ali já consegue identificar quais são as alterações de conduta desse personagem, né, que é o Joffrey. Então, na conduta, a conduta envolve todo o comportamento do indivíduo, né? Então, na conduta, todo o comportamento, todo tipo de comportamento entra dentro de conduta. Então, a gente tem que descrever os hábitos, atitudes do paciente quando a gente for avaliar a conduta. E algumas alterações podem ser vistas em transtornos de personalidade, transtornos alimentares, abuso de substâncias, fobias, transtornos de ansiedade. Quase todos os transtornos psiquiátricos podem apresentar algum tipo de alteração na conduta. Por exemplo, vamos pegar um paciente com fobia social. Alterações na conduta é que ele vai evitar essas situações em que geram ansiedade
Então, vai ter uma alteração de comportamento, né? Ela vai estar evitando esse tipo de situação, tentando evitar o máximo possível. Então, são alterações de conduta. E também, daí, a gente tem que se preocupar com aquelas alterações mais graves, né? Que pode culminar com suicídio ou atitudes homicidas. E parafilias são comportamentos ligados ao comportamento sexual, né? Que é considerado uma coisa diferente, fora do normal, que vocês chamam de parafilias. Linguagem, né? Então, a PEJUCOL, o L de linguagem. Então, na linguagem, a gente tem que lembrar que linguagem não é apenas a fala. Linguagem envolve toda a linguagem do paciente. Pode ser através de gestos, a relação que ele estabelece com outras pessoas, né? A comunicação que ele consegue estabelecer com outros seres. Então, é a maneira como a pessoa se comunica, envolve linguagem verbal e não verbal, e a avaliação tem que ser feita também em 3 fases, na quantidade, na velocidade ou fluxo e na qualidade. Na quantidade, pode ter, por exemplo, logorreia. A pessoa fala bastante coisa, logorreia. Prolixo também, só enrola e fala, uma pessoa prolixa. Taciturno, já fala menos. Mutismo, já não fala. A velocidade ou fluxo. A pessoa pode estar falando muito rápido, vou chegar e falar de linguagem, vou falar de todas as alterações do estado mental, vou falar com uma velocidade incrível. Isso daí a gente chama de taquilalia. Ou ela pode estar falando bem devagarzinho, bem calmamente, daí seria bradilalia. Na qualidade, a gente pode ter uma disartria, né, que é uma alteração na fala, uma disgrafia na escrita, porque também escritas também é linguagem, né? Disfonia, alteração do tom, da fonação. Dislalia, está faltando um S ali. Dislalia é quando a pessoa troca letras. Gagueira, ecolalia, repetir palavras. Neologismo, criar palavras. Salada de palavras. Pode ter alterações da intensidade também, tá? Às vezes falar muito alto, muito baixo. Afasias, né? Que quando a gente tem aquelas afasias de linguagem, como a afasia de Broca e a afasia de Wernicke. Coprolalia, quando, por exemplo, na síndrome de Gilles-Tourette, por exemplo, pode ter coprolalia, que é quando a pessoa às vezes fala palavrões ou palavras inadequadas sem ter o controle disso. E tics. Tics também entram como alterações de qualidade da linguagem. Tá? Então aqui tem o Mini-Mental, né? É sempre importante lembrar que o exame de estado mental não é feito só pelo Mini-Mental, ele é feito durante a anamnese. E não precisa seguir o Acasomia PEJUCOL na ordem, porque a gente vai fazendo isso no meio da anamnese, no meio do exame físico. Então é um exame que está integrado, ele faz parte do exame clínico, ele não precisa ser separado, ele está integrado com aqueles outros itens, que é a anamnese, exame físico. E o Mini-Mental é só um instrumento para isso, né? Ele nem é adequado em todas as situações. Ele é mais usado como um screening de demência, por exemplo. Mas é uma ferramenta importante que a gente pode usar. Então, o Mini-Mental, acho que todo mundo já conhece. Aqui tem um exemplo dele. Outras coisas que são importantes de a gente avaliar são funções psicofisiológicas, né? Que elas também podem estar alteradas, já não fazem mais parte propriamente do exame de estado mental, mas é importante que sejam avaliadas, como no sono. Por exemplo, um paciente em mania, ele pode apresentar, ele não pode não ter sono à noite, e à noite ele pode ter uma insônia, e querer ficar acordado à noite para fazer outras atividades. Ou o paciente depressivo pode ter tanto insônia quanto hipersonia, dormir demais ou não conseguir dormir. Pode ter alterações no apetite também, por exemplo, nos transtornos alimentares. Um paciente com anorexia nervosa tem alterações do apetite, que é uma função psicofisiológica. E na sexualidade. Então, esses itens também têm que ser avaliados, né, em todos os exames clínicos que a gente faz, embora não façam parte propriamente dito do exame do estado mental. Tá? Então, acho que era mais ou menos isso. O importante mesmo é que sempre façam um exame de estado mental, não deixa de lado, não deixa só como sendo o LOC, né, o lúcido, orientado e coerente.
é muito importante não só na psiquiatria, não só na neurologia, é muito importante em qualquer situação. Faz parte do exame clínico. A gente tem que ver o paciente como um todo, né? Então aqui a gente tem o Don Quixote. Quem já leu, é interessante tentar, às vezes, fazer um exercício, tá? Então, tentar fazer o exame de estado mental do Don Quixote com as informações que a gente tem no livro do Cervantes. Então, fica aí para vocês o desafio que quem quiser fazer. E o desafio maior, na verdade, eu acho que é ver qual que é o estado de consciência dos zumbis, né? Que eu não sei, mas eu queria saber. Então, aqui está o e-mail da Liga, né? Então, quem quiser pedir os slides ou entrar em contato com alguma coisa ou pedir as sugestões de filmes lá, fiquem à vontade para mandar o e-mail para a Liga, que vocês são sempre bem-vindos, sempre que vocês quiserem. Tem a página do Facebook também da Liga, vocês podem curtir, quiserem acompanhar as atividades que a gente faz, fiquem à vontade. E é sempre importante lembrar que a gente tem que combater esse tipo de estigma que tem tanto com os doentes mentais quanto contra a própria psiquiatria, que é uma coisa que causa muito sofrimento para essas pessoas, e a gente sempre tem que tomar muito cuidado com isso e buscar ajudar essas pessoas, que às vezes eles podem estar tendo um sofrimento imenso e muitas pessoas às vezes pensam, paciente com depressão, é porque ele que tem que levantar, ele que tem que ter mais amor por si mesmo. Na verdade, não. Né? Na verdade, são alterações tanto ambientais, tanto genéticas, tanto biológicas que causam essa patologia e causam um grande sofrimento. Então, é muito importante a gente não menosprezar esse tipo de doença e sempre ajudar a acabar com esse estigma e ter um bom tratamento, né? Um bom apoio e um bom entendimento dos transtornos mentais e da saúde mental em si, não precisa ser necessariamente transtorno mental, mas da saúde mental como um todo. Então é isso, gostaria de agradecer a todos que assistiram, né, que viram o vídeo até o final. E é isso, então muito obrigado também ao pessoal do Ebramed de novo, e fiquem à vontade para entrar em contato se vocês quiserem, e aproveitem bastante o encontro. Então, é isso aí. Obrigado.